Bem, então como a gente já aprendeu a criar um arquivo novo, né? Então eu vou ensinar vocês a salvar esse arquivo. No Photoshop a gente tem que prestar muita atenção porque o Photoshop ele possui múltiplos tipos de arquivo para gente salvar. Então, muitas vezes eu cometi o erro de quando eu estava editando uma prancha, montei lá a minha prancha do meu trabalho. Eu pegava, salvava JPEG e jogava fora o arquivo de Photoshop, não salvava o arquivo de Photoshop. Então, às vezes, a prancha ia para revisão, né? Seja de um artigo, seja da tese ou do mestrado, né? Do doutorado. E às vezes pediam, você pode mudar essa concha, você pode mudar essa peça mais pro lado, essa cor, não sei o quê. E aí eu tinha jogado fora o arquivo de Photoshop e tinha que começar tudo do zero. Então vamos lá. Aqui você tem esse arquivo que a gente criou, né? O aula Photoshop, tá tudo bem. Para salvar esse arquivo, a gente vem aqui. Para salvar essa arte, a gente vem aqui em arquivo e clica em salvar como. Quando a gente clicar em salvar como, o nome do arquivo já vai estar aqui, aula de Photoshop. A gente tem que se atentar somente ao fato do tipo de arquivo que a gente vai salvar. Então, aqui, arquivo Photoshop ou PSD, PSD é extensão do arquivo de Photoshop. Então, você vai salvar no formato de Photoshop, tudo tranquilinho, com todas as camadas. Existe também o formato bitmap e o formato GIF, que são formatos de imagem chapada, só que essas imagens chapadas, isso é, você perde todas as camadas, você perde toda a liberdade de edição. Eles são de baixa qualidade, mas às vezes você precisa, sei lá, você vai salvar uma imagem rápida para uma apresentação, tá? Desculpa, tá valendo. O JPEG já é um formato mais encorpado, é uma imagem chapada, mas com um formato mais encorpado, né, com melhor qualidade. E por último, a gente tem o formato TIFF. O formato TIFF ele une o melhor dos dois mundos. Ele salva o arquivo de Photoshop como ele é, normalmente, então com as camadas, com tudo direitinho, mas ele salva também o arquivo num formato no qual a gente consegue abrir com o Photoshop e ter todas as camadas. Então você tem algumas opções. Eu gosto de ter um arquivo Photoshop e um arquivo JPEG. Mas se você quiser ter um arquivo TIFF, também vale, porque as publicações normalmente aceitam JPEG e TIFF. Então aqui eu vou salvar como Photoshop só para a gente ter uma ideia. Então eu venho aqui, mudo para o formato Photoshop e clico em salvar. Então, olha só que interessante, seguindo o cursor aqui em cima, olha só, aula de Photoshop.psd. Significa que esse arquivo que eu estou mexendo é o arquivo do Photoshop, ok? Eu posso também pegar esse arquivo e salvar em JPEG. Uma coisa importante antes da gente falar do arquivo em JPEG, pessoal, qualquer edição que vocês fizerem no teu arquivo, então olha só que legal, você fez esse desenho. Você quer salvar esse desenho, você por favor aperte sempre Ctrl S, ok? Ctrl S ou você vem aqui no arquivo e clica em salvar. Então aqui, ó, vou fazer esse desenho aqui, você vem em arquivo e clica em salvar. Isso significa, você apertar o Ctrl S ou salvar, significa que você salvou qualquer alteração feita nesse arquivo, pessoal. Isso é importantíssimo para vocês não correrem o risco, sei lá, o computador desligar, vocês fecharem o arquivo e não salvar, de vocês já terem tudo salvadinho, ok? Eu vou dar Ctrl Z aqui rapidinho para apagar isso aqui. Então, vamos lá. Eu estou com o meu arquivo PSD. Agora eu vou clicar eu vou criar um arquivo JPEG. Eu quero mandar essa prancha que eu fiz para publicação. Oh, meu Deus do céu. Eu quero mandar essa prancha para publicação, só que a publicação só aceita JPEG. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, venho aqui no formato e clico em JPEG. Quando eu clicar em JPEG, presta atenção na extensão do formato, .jpg, e clico em salvar. A opção JPEG é interessante porque ela vai te dar a opção de você salvar um arquivo de qualidade baixa ou arquivo de qualidade muito grande, muito boa. Dependendo, essa qualidade final do arquivo, ela vem com relação ao número de pixels. Então, lembra, a gente está trabalhando uma resolução de 300 pixels por polegada. Então, a gente não pode pensar numa resolução menor que a alta, ok? Menor que uma qualidade 8. Eu normalmente salvo entre 8 e 9, e tá tudo bem, às vezes até 10, dependendo do material que for. Mas lembra, talvez para um artigo que vai para revisão, você pode salvar no médio, até mesmo baixo. Mas quando vocês vão trabalhar publicação, é sempre alta ou máximo. Ok? Então, eu vou salvar aqui numa alta, número 9. Eu dou OK e pronto.
eu tô com o meu JPEG salvo. Presta atenção aqui que agora eu tô editando o formato JPEG, ok? Então aqui eu tô trabalhando o meu arquivo JPEG. Ah, mas eu quero trabalhar o meu Photoshop, como é que eu faço? Você vem aqui em arquivo e abrir, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar, beleza?